Na alegria do Espírito Santo, queremos saudar a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 20 de agosto de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, neste primeiro horário das 7 às 8 da manhã, também na reprise das 10 às 11 da noite, pelo Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre no domingo, a partir das 9 da manhã, ainda nas redes sociais, Facebook e YouTube da Diocese de Caxias do Sul, sempre nos domingos a partir das 8h30 da noite e nas terças-feiras na TV Serra, canal 526 da NET. Nós agradecemos a sua audiência e convidamos você a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar no YouTube lá, Diocese de Caxias, se inscrever, ativar o sininho para receber todas as semanas as notificações dos nossos vídeos, as mensagens e o próprio programa Razões da Fé, que a gente publica todas as semanas. Nós estamos nesta trilogia, ou melhor, quadrilogia do mês das vocações. Nós conversamos no primeiro domingo do mês das vocações com o diácono Henrique Rauch e com o padre Renato Ariotti. No domingo passado, Dia dos Pais, abertura da Semana Nacional da Família, conversamos com o padre Ricardo Fontana e com o Lucas Diel, da Pastoral Familiar da Diocese, e hoje nós vamos falar sobre a vocação que nós celebramos neste final de semana, a vida religiosa e consagrada. E nós temos como convidados aqui nos estúdios da Rádio Miriam o bispo emérito da Diocese de Caxias do Sul, Dom Alessandro Ruffinoni, que ele, além de ter vivido enquanto nosso bispo diocesano entre os anos de 2011 e 2019, foi missionário no Paraguai, é italiano de nascimento, trabalhou como animador vocacional. E assim nós agradecemos a sua presença, Dom Alessandro. Dê o seu olá para o nosso povo. Sim, muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui contigo nas Razões da Fé para refletir sobre a nossa fé, sobre a nossa vida, sobre a missão que nós temos. É muito bom fazer isso como serviço e também para não se perder no esquecimento. Saber que ainda estou vivo e que moro aqui no Santuário de Caravaggio. Muito bom, muito bom. E nós temos como convidada a irmã Nelly Basso, que é conselheira provincial da província da América Latina e África, da Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu, escalabrinianas, mesma congregação de Dom Alessandro. Então, os dois são o braço feminino e o braço masculino da congregação, da família. Então, ela é a referência para as comunidades situadas na Serra, na fronteira e no litoral do Rio Grande do Sul, além de fazer parte da Comissão Diocesana de Iniciação à Vida Cristã. Olá, irmã Nelly, obrigado pela tua presença. Obrigada a você que nos dirigiu esse convite. É sempre uma alegria estar presente na Rádio Miriam e nos dirigindo a todos vocês, e de maneira especial com Dom Alessandro, que é nosso irmão de caminhada, nosso irmão no carisma, né? Foi essa grande aventura de São João Batista Escalabrino, né, que primeiro organizou os padres escalabrinianos para a missão escalabriniana, atendimento aos migrantes, e depois pensou também no braço feminino para dar continuidade à missão. E ele mesmo dizia, né, a obra ela é incompleta enquanto não houver também o aspecto materno da congregação e no carisma escalabriniano. Então, nessa unidade, né, Dom Alessandro, que sempre caminhamos e lutamos para que a vida religiosa consagrada, e de maneira especial no nosso carisma escalabriniano, ela seja uma luz e seja também uma resposta às necessidades da igreja. Muito bom. E, a partir disso, já começo com Dom Alessandro. Dom Alessandro, o que é a vida religiosa na essência? O que é a vida religiosa?
A vida religiosa é um estilo de vida. Nós temos o dom à vida, que é nascer, temos o dom à vida cristã, que é receber o batismo, entrar, fazer parte desta comunidade que nós chamamos de igreja, e dentro desta grande comunidade, a igreja, tem várias vocações. Além da vocação comum, que é seguir Cristo como cristão, como batizado, Deus chama alguém para segui-lo mais de perto na vida religiosa. E na igreja tem um montão de congregações masculinas, femininas, são todos carismas que o Espírito Santo suscita na igreja para que a caridade, o amor, a evangelização se espalhe mais facilmente no mundo inteiro, através das congregações. Então, a vida consagrada é uma escolha suscitada pelo dom de Deus de viver mais de perto o Evangelho. Às vezes, talvez não obedecemos muito a isso, mas esta é a finalidade da vida religiosa, é viver mais de perto o Evangelho para amar mais os irmãos e amar mais a Deus. Perfeito. E como é que, irmã Nelly, a vida religiosa ela se divide? Nós sabemos que tem as irmãs que trabalham, que vivem na clausura, as irmãs que trabalham nas escolas. Como é que é a divisão? Como é que é a organização um pouco desses carismas? Bom, primeiramente, então, a característica da vida religiosa consagrada é a vida em comunidade, né? E todas elas vivem essa dimensão comunitária, o que difere, por exemplo, a vida contemplativa é uma vida religiosa consagrada, apenas ela tem um carisma diferenciado de quem tem a vida ativa. Então, nós temos a vida contemplativa, no caso aqui na diocese nós temos as carmelitas, as clarissas que vivem essa dimensão, e nós temos a vida religiosa ativa, missionária, que a grande maioria das congregações que nós temos na diocese assim se especificam. Então, cada uma delas tem uma característica de alguém que pensou, definiu, reuniu esse grupo e foi constituída uma congregação. E para ser constituída uma congregação, ela precisa passar por critérios. E o que define e diferencia de cada congregação é justamente a missão que lhe é concedida. Para algumas é a missão na área da educação, para outras a missão mais específica na área de pastoral, mas enfim, todas elas têm uma meta, que é a vivência do Evangelho, dos votos de castidade, pobreza e obediência, e na vida comunitária, né? E sabemos que uma determinada época, o importante é que cada congregação assumisse essa dimensão, uma dimensão de serviço e de missão. Porque o que a vida religiosa, o contexto dela, é justamente dar uma resposta contracultural ao mundo social. Tá? Então, sempre fazer força, ser aquela presença, aquele testemunho para aquele grupo de maior necessidade. Quando nós sabemos que na Idade Média foi o grande fluxo das congregações que foram fundadas, como a gente diz, foram criadas, né? Era por situações específicas. Por exemplo, pós-guerra, algumas congregações foram fundadas para acompanhar aqueles que haviam padecido com a guerra. No nosso caso, como escalabrinianos, né, surgiu quando da grande fluxo de imigração que se deu da Europa para as Américas, havia necessidade de que alguém acompanhasse os migrantes em terra estrangeira. E, claro, no início, tanto os padres como as irmãs se ocuparam com escolas, eles mais com a pastoral das paróquias, as irmãs com os hospitais, os padres também tiveram hospitais, né? Então, tudo era de tudo um pouco, né? O importante era dar uma resposta, né? De ação, de uma resposta pastoral para o povo. Mas depois do Vaticano II, as coisas foram se afinando um pouco mais, que é onde a grande convocação foi para que cada congregação voltasse à sua origem,
no nosso caso, como escalabrinianos, né, voltar a essa origem de quê? De olhar mais especificamente para o movimento migratório. E se nós vamos analisar, a congregação escalabrina está constantemente evoluindo na forma de atendimento, porque sabemos que hoje o mundo ele vive em movimento, né? Então estamos nesse critério. Esses dias nós trouxemos aqui no Razões da Fé a irmã Celsa. Isso. Né? Veio falar sobre... Zuco. Desta terra. Isso aí. Nós trouxemos ela para falar sobre a Semana do Migrante, né? E nós conversávamos sobre a quantidade de nacionalidades que passou por Caxias e região nos últimos anos, né? Então, a força e a importância que tem um centro de atendimento ao migrante, né? Que é gerido pelas irmãs escalabrinianas nesse processo, e tantas outras escolas e projetos, né, organizados pela vida religiosa na nossa diocese. Dom Alessandro, o que levou o senhor a ser escalabriniano? Quem despertou o senhor? Quem chamou o senhor? Bela pergunta. Eu queria ser padre, mas eu não conhecia os escalabrinianos. Só que o meu pároco, naquela época, eu tenho que voltar atrás, no ano 53, 54, 1954. Naquela época, o meu pároco me mandou com outros 3 meninos a fazer um estágio, não sei nem eu sabia onde estava indo. Me mandou. E nós fomos, longe de casa, hein? E aí descobri que existiam os padres escalabrinianos. A gente ficou 15 dias, naquela época os estágios eram estágios mesmo, não era 3, 4 dias, era um tempo em que se estudava, se jogava, se rezava e se conhecia este carisma escalabriniano. Tanto é verdade que eu escrevi em casa, deve ter ainda esta carta lá em casa, lá na Itália. Minha mãe salvou todas as cartas que eu escrevia. Ela guardou todas. Estou ainda lá. Quando vou para casa, eu de vez em quando puxo fora este botão que escrevia à mão. Tinha 11, 12, 13, 14, 15 anos. Né? Depois, quando a gente começou a usar o telefone, aí já perdemos as cartas. Bom, então eu escrevi em casa dizendo, eu vou ser missionário. É isso aí. Eu voltei para casa, voltei com uma folha que me deram, chamado de enxoval. Era a folha onde tinha o número da roupa que precisava colocar, e tudo aquilo que eu precisava preparar para entrar no seminário. Eu me assustei. Naquela época eu tinha que preparar o colchão, o travesseiro, o uniforme, e mais a roupa comum. Cobertas, tudo. É tudo. No seminário, tu entrava com... Me recordo, os ônibus que levavam para o seminário estavam cheios destas coisas, porque era uma norma naquela época, né, na Itália. Então minha mãe começou a fazer este colchão. Ela sabia fazer, as mães naquela época sabiam fazer colchões com lã, não com palha. Um colchão bonito. De lã. Até com este colchão, não sei mais se existe ainda, porque a gente, uma vez que entrou, não era mais teu, né? Nem sei se dormi neste colchão ou em outros colchões, mas o colchão foi comigo. Então, entrei com os padres escalabrinianos, longe de casa. E tive o apoio da minha mãe, do meu pai também, mas meu pai não dizia nada. Mas os parentes não estavam muito de acordo, porque eu tinha 11 anos, não queria que fosse tão longe assim para estudar. Mas eu fui porque queria ser padre. Quase não dá nem para entrar, porque caí de uma árvore uma semana antes, caí de uma árvore e me finquei um pau na perna aqui.
que se ficava na barriga ou na cabeça já estava morto a esta altura. Mas graças a Deus que consegui recuperar, ainda entrei no seminário com a perna enfaixada e aí comecei os meus estudos, né? Com 11 anos de idade. Então, eu sempre gostei de ser padre. Para mim, estar lá no seminário era ser padre. Depois, natural que crescendo, a gente descobriu o carisma Scalabrini, como a irmã estava falando antes, né? O carisma, atendimento aos migrantes. Naquela época, eu não entendia bem o que era migrante também, né? A gente foi aprendendo durante os estudos, porque fiquei 16 anos no seminário, estudando, 16, fiquei padre com 27 anos. Então, nestes anos, entre estudo e formação, e noviciado, e experiência de assistente aos menores, que estavam entrando no seminário, eu já tinha 21, 22 anos, e ajudava os novos que entravam. Então, demorou 16 anos a minha formação. E o senhor veio para o Brasil logo depois de ordenado, né? Por que o senhor escolheu vir para o Brasil ou aceitou vir para o Brasil? Bom, naquela época o pedido se fazia à direção geral. Quando tu era ordenado diácono, 5 ou 6 meses antes de ser padre, escrevia uma carta ao superior geral, onde manifestava os desejos. Não era assim, chegava uma carta aí de um dia para o outro. E nesta carta, eu me recordo, eu escrevi que queria ficar ou na Itália ou no Brasil. Botei o Brasil por quê? Porque quando era seminarista, pequeno, e também já meio adolescente, já crescido, tinha os missionários do Brasil, italianos, que vinham de férias e sempre passavam nos seminários. E quando passava no seminário, o reitor mandava dizer alguma coisa. Eu me recordo daquilo que contava, o cavalo, que ia de a cavalo para ir rezar a missa. Eu fiquei impressionado, porque eu tinha um cavalo na casa minha. O meu tio tinha um cavalo. Mas nunca montei num cavalo. Era um cavalo que puxava carga, seria como uma espécie de trator que levava areia, serragem, ia buscar e ia vender. Então eu ajudava. Então o cavalo, conhecia o cavalo, mas eu gostava do missionário sentado no cavalo. Então disse, os superiores escolheram o Brasil, né? Porque você vê que ninguém pediu. De fato, naquele ano fui só eu para o Brasil. E vim para o Brasil, e vim de barco. Não tinha avião, ou tinha já os aviões, não sei, mas avião era uma coisa cara, excepcional. E nem o barco, o navio, era de passageiros, já existia. Navio passageiro, onde tinha muita gente. Era um navio cargueiro, onde havia só eu e outro passageiro, e a equipe, a tripulação. A tripulação, que era todo o marujo, que trabalhava no barco, né? Limpava nas cordas, porque era um navio que carregava, descarregava mercadoria, então tinha muita manutenção para fazer para que funcionasse tudo direitinho na hora do embarque da mercadoria ou na hora da... Então eu parei quando parava o navio, a Nápoles, uma experiência impressionante em Nápoles. Parei, de Nápoles foi direto para Salvador, San Salvador, a capital de Salvador. Aí me recordo que desci e beijei a terra de Salvador. A primeira diocese do Brasil. A primeira terra brasileira, né? Eu desci, sempre acompanhado por um marinheiro, porque ele sabe. Ele me disse, o senhor não desça sozinho. Venha comigo. Era o cozinheiro do navio.
Então, me disse, venha comigo. De fato, depois entendi. Porque tu sai do porto e logo encontra as mulheres que atendiam os marinheiros. E disse, ele me dizia, me recordo ainda hoje, era um padre combatia até, eu disse. Interessante, porque naquela época era obrigatória a batida. Tira dritto, non guardare, tira dritto. Vai retto. Ele me acompanhou bem, me levou num lugar bom para comer, enquanto o navio parava 2, 3 dias, né? Para carregar e descarregar. Descíamos com os marujos, marinheiros, descíamos para ver um pouco a cidade. Bom, esta é uma experiência interessante, primeira experiência de mundo, porque eu, dizer a verdade, a formação antigamente era muito fechada. A única vez que a gente saía era para fazer catequese numa paróquia. Mas não tínhamos atividades fora do seminário. Apesar que a gente jogava bola com outros times, etc., mas sempre dentro do clima do seminário. Então, este foi o primeiro contato com o mundo. Depois de Salvador, fui para Rio de Janeiro, parei mais 2, 3 dias. Aí fui ver o Corcovado e depois Santo, aí parei. Eu parei, mas a nave continuava até a Argentina. Parei porque daí vieram me buscar os padres de Kombi, me recordo aí da Kombi, eu tinha um baú. Naquela época você viajava com um baú cheio de livro, que depois não olhei mais o livro. Então, os meus livros de teologia estavam lá no baú. E a roupa, tudo lá. Muito bom. Assim a gente conclui com essa partilha histórica o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo 20 de agosto. Fique conosco, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 20 de agosto de 2023. Hoje trabalhando, refletindo sobre a vida religiosa e consagrada neste domingo, terceiro domingo do mês de agosto, o mês das vocações, em que a gente recorda a vida religiosa e consagrada. E temos como convidados Dom Alessandro Ruffinoni, bispo emérito da Diocese de Caxias do Sul, religioso da Congregação dos Missionários de São Carlos Borromeu, escalabrinianos, e a irmã Nelly Basso, que atua como conselheira da congregação, também das irmãs missionárias de São Carlos Borromeu, aí as escalabrinianas, e também nos ajuda na Diocese de Caxias, na iniciação à vida cristã. Irmã, e a sua vocação, como é que surgiu? A senhora que é daqui, né, da Garibaldina, aqui da região divisa entre Garibaldi e Bento Gonçalves. Como é que surgiu a sua vocação? Por que a senhora disse sim para a vida religiosa? Bem, primeiramente, a minha família, estamos praticamente na Gruta da Garibaldina, né, que a família sempre teve uma atuação muito forte, e na família eu tinha 2 tias irmãs do meu pai que eram escalabrinianas. Porque na época nós tínhamos o Colégio Medianeira, e que ainda existe, né, de Bento Gonçalves, e o noviciado ele estava localizado ali. Então era um fluxo muito grande de irmãs, e a minha vida praticamente foi conhecendo. E sem dúvida, o porquê, porque mesmo, não sei, só sei que quando eu fiz a admissão em Bento Gonçalves, no Medianeira, eu recebi o convite, né, para a vida religiosa. Então, foi aquilo que aconteceu. Como eu tinha uma das tias que morava no Medianeira, naquela época não podia ter tios e sobrinhos juntos, né? Então, eu fui para o Colégio Nossa Senhora de Lourdes de Farroupilha. E assim iniciou a minha vida aos 11 anos também, né? Aos 11 anos, a minha vida, fiz o famoso ginásio em Farroupilha. Depois fui a Caxias, que eu fiz o magistério, no Colégio São Carlos. E aí seguiu a minha vida de formação, que é o aspirantado, postulantado, noviciado, e depois, então, do noviciado, eu fiz votos, né, que é o momento que você faz os votos. Então, eu fui para a escola de São Jerônimo,
próximo a Porto Alegre, que hoje a escola já não existe. Depois disso, eu vim a Caravaggio, onde fiquei 1 ano, aqui no Santuário Nossa Senhora de Caravaggio. E depois a Santa Vitória do Palmar, que também trabalhei em escola. E depois fui a Buenos Aires como missionária, aonde praticamente a minha atividade foi a formação de novas jovens. Então, depois de 15 anos da Argentina, eu volto para o Brasil, em Caxias do Sul, aonde também desempenhei atividades de formação e desde 2009, mais especificamente na Diocese, como coordenadora, primeiramente eu iniciei no serviço de atividades da Pastoral da Acolhida e depois na dimensão da iniciação à vida cristã. Então foi esse tempo, praticamente minha vida foi entre a formação, né, de novas irmãs e de catequistas também, como tem acontecido, né? E hoje estou mais especificamente nessa área de acompanhamento às irmãs, como foi dito anteriormente, nas comunidades que nós temos na Diocese, que são 11, mais Litoral, Capão e Torres, e a fronteira, que é Bagé e Santa Vitória do Palmar. Então, essa missão ela é específica de acompanhamento às irmãs, enfim, de dar o melhor para elas, de alguém que as ouça, que acompanhe e direcione. Mas como experiências, eu acho que foram experiências muito, muito significativas ao longo de toda a minha etapa de vida religiosa, né? No próximo ano, em janeiro, completo meus 50 anos de vida religiosa, né? Então, também tenho uma caminhada e dizer que sempre foram experiências significativas e, apesar das dificuldades que foram acontecendo ao longo da caminhada, desde criança, adolescente, jovem, houve muitos desafios, mas, graças a Deus, sempre os assumi como crescimento, como forma de dar continuidade. Eu não lembro em nenhum momento de ter dito: aqui eu não continuo, vou chutar o balde, né? Falando de uma forma mais clara, mas sempre fui direcionada e sempre fui superando e tendo como presente, né, essa dimensão, sobretudo missionária, a formação, que para mim sempre foi uma missão muito específica. E a senhora é feliz sendo irmã? Sim, se eu tivesse que voltar atrás, voltaria e faria tudo a mesma coisa. Até os desafios, às vezes até as interrogações e tudo, realmente eu voltaria atrás. Se tivesse que voltar, não teria nenhum problema de dizer: olha, aqui ou me arrepender, não, de jeito nenhum. Sempre tratei de ser. Talvez seja isso que ainda falte para a nossa faixa etária dos mais jovens, né? Essa determinação e este brilho no olhar. Claro que os jovens, eles são, agora também com o boom das redes sociais, da internet, Sim, da informação, são apresentadas inúmeras oportunidades para os jovens, né? E talvez falte algo que faça o olho brilhar, né? Eu percebo, depois também, quando Dom Alessandro antes trazia a história, vim de navio, nós íamos para o estágio, eu queria ser padre, e lembrava do cavalo e tudo. Percebia o quanto trazer na memória também traz as alegrias de toda a missão, né? E aí eu devolvo a pergunta agora para Dom Alessandro. Como é que foi trabalhar, Dom Alessandro, com a formação dos jovens, o senhor que trabalhou com o acompanhamento vocacional, e hoje fazendo um paralelo um pouco com os jovens que o senhor trabalha ainda hoje também, olhando toda essa situação que o senhor trabalha com a devoção do Carlo Acutis, mas ao mesmo tempo a atenção que o senhor também dá aos jovens da nossa diocese, agora que estamos na organização da jornada diocesana. Muito bom. Boa pergunta. Bem, a irmã disse 50 anos de vida religiosa. Eu fiz agora 53 anos de padre. E tenho mais de vida religiosa, tenho um pouco mais. Mas, neste tempo, a maioria dos 53 anos eu dediquei à formação. Eu vim no Brasil para ser formador. Em Casca,
modifiquei 8 anos. Fiquei como formador, padre espiritual, acompanhava um pouco a parte espiritual dos jovens. E depois fui animador vocacional, 6 anos. 6 anos de animação vocacional. E eu sempre trabalhei junto com as irmãs carlistas. Era uma equipe muito forte naquela época, forte no sentido que estávamos unidos. Era o jeito de fazer animação que é diferente de hoje. Hoje nós íamos nas escolas, qualquer colégio, não tinha problema de entrar. Entrávamos numa sala de aula, era uma alegria nossa e dos meninos e meninas que estavam lá, porque não tinha o professor que dava aula, eram outros professores. Nós íamos com o violão, cantávamos e alguém de nós falava. Então era outro clima, outro ambiente. Se podia entrar nas escolas. Hoje em dia é mais difícil por vários motivos também. Entrar numa escola, também agora com o negócio de liberdade e respeito da religião de cada um. Antigamente nós entrávamos, para nós eram todos católicos. Era muito natural. A gente não se perguntava, será que é católico? Hoje em dia tem este aspecto de respeito da opinião. Naquela época todo mundo pensava do mesmo jeito, porque éramos num ambiente católico. Trabalhávamos em ambiente, famílias católicas, colégios, muitas vezes era dirigido por irmãs, etc, etc. Muito bom. E depois, então, chegou o momento que eu estava cansado de trabalhar na formação. E queria trabalhar na pastoral. Então, o padre provincial naquela época era o padre Armando de Costa, me disse, tu vai no Paraguai, na formação. Bem, na formação não queria, mas se é no Paraguai, vou também no Paraguai. Entrei na formação também, 11 anos de Paraguai. Sempre perto das irmãs Calabria, porque praticamente onde eu trabalhei havia sempre irmãs Calabria. A equipe nossa de animação vocacional era muito bonita, irmãs muito capacitadas. Não tínhamos computador, não tínhamos o nosso meio de comunicação era slide, um por vez se colocava. Retroprojetor. E depois cartazes que nós fazíamos. Era um mês de trabalho durante as férias e que a gente sentava, padres e irmãs, para pensar que tema vamos desenvolver este ano. Então, a gente pegava o tema da igreja do Brasil, campanha de fraternidade e tudo mais, e preparávamos juntos. Então, tinha irmã muito boa no desenho, e letra, então você preparava aqueles cartazes, 20 ou 30 folhas, e íamos falando, virando as folhas, né? Então, era a maneira de atrair a atenção. Depois começamos a ter uma filmadora, eu me recordo, Super 8, eu me recordo que fazíamos cada um, Super 8, depois pedi à direção geral, mas precisamos de um projetor de Super 8. Então, o superior geral veio no Brasil e trouxe ele mesmo o projetor Super 8. Era sucesso. Era sucesso. Nós íamos na escola com os nossos... Fazia sessão de cinema. Sim, era cinema. Foi com São Francisco de Assis, falava tudo italiano e todo mundo estava lá olhando, não entendia nada, mas era um filme. Outros filmes vocacionais mais curtinhos, falavam em português. Então, a gente entusiasmava. Era fácil. Hoje em dia, tu perguntou hoje em dia, eu continuo querendo bem aos jovens. E trabalho com os jovens mais um pouco adultos, não tanto com seminaristas. E agora mudou. A gente tem que ter muita paciência
tem que ter muito entusiasmo, tem que ter muito testemunho para convencer os jovens a querer ser padre, a querer consagrar a própria vida como padre. Mas existe ainda, não temos... Eu me recordo que quando eu era animador vocacional, entrava ônibus cheio de gente. Hoje em dia, quando entra um ou dois, já é muita coisa. Então, entrava ônibus e saía um ônibus duplo, né? Então, muitos entravam e muitos saíam também. Né? Mas, certamente que mudou o tempo. Eu ia nas famílias, tinha 10, 7, 8, 9, 10 filhos. Hoje em dia não tem mais tantos filhos assim. Naquela época não tinha escola no interior. O seminário oferecia a possibilidade de continuar estudando. Eu acreditava que o menino tinha vocação. Não pensava que ele vinha no seminário para estudar. Mas dizem que a presença do seminário naquela época ajudava os alunos a ir para frente nos estudos também. Muito bom, você ajudou isso. Eu tenho aqui no meu celular, estou em contato com seminaristas anos 80. São seminaristas que eu conheci e me mandam um saco de... Cada dia enche de 20, 30 notícias. São seminaristas nossos que têm uma saudade enorme da vida do seminário. E agradecem a vida do seminário pela educação que tiveram. Era uma educação, não digo rígida, mas era uma educação... de qualidade? Sim, seja no estudo, porque a aula interna, vinha as irmãs, vinha algum leigo que dava aula, e depois tinha toda a disciplina de trabalho, trabalhos manuais, não se podia dizer trabalho, porque aí corria a lei. Da lei. Trabalho manual, limpeza. Alguém ia também na roça, certo? Ia na roça limpar, porque é da roça que o seminário tirava o sustento para manter o seminarista. E depois era todo seminarista que em casa trabalhava na roça. Não tinha diferença entre casa e seminário nesse sentido. O trabalho era o mesmo. Tá bom. Então, os jovens hoje são muito interessantes, são muito... É um campo muito bonito de trabalhar, só que não é só ser padre, é ser um bom leigo também. O ser padre que ficou um pouco mais... É difícil de escolher. Não é porque Deus deixa de convidar. Deus convida ainda. Talvez nós, padres, não damos aquela atração à juventude de poder ser padre. Mas tem sempre alguém. Hoje temos mais vocações adultas, como se diz, que já fizeram uma caminhada em casa. De fato, a gente não tem mais seminário menor. Ao menos nós, escalabrianos, não temos mais seminário menor. Aceitamos só a partir do propedêutico, quando já tem 15, 16, 17, 18 anos, quando o menino já cresceu um pouco, para decidir melhor. E eu acho que o trabalho vocacional é ainda muito importante, é necessário para poder convidar ou ajudar o menino a escolher o futuro da própria vida, que tem também esta escolha, ser um bom padre. Assim a gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo 20 de agosto de 2023, falando sobre a vida religiosa e consagrada. Até mais, até daqui a pouquinho, fique conosco.
Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 20 de agosto de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, também pelas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul, Spotify e também pela TV Serra, canal 526 da NET. Hoje nós estamos falando sobre vida religiosa e consagrada. Falamos neste terceiro domingo do mês das vocações, no contexto do ano vocacional do Brasil. No primeiro domingo falamos sobre os ministérios ordenados, no segundo domingo falamos sobre a vida familiar, a vocação matrimonial, e hoje, então, a vida religiosa. Na próxima semana vamos falar sobre a vocação do catequista e também a vocação leiga como um todo. E nós temos como convidados aqui Dom Alessandro Rufinoni, bispo emérito da Diocese de Caxias do Sul, religioso escalabriniano, e também religiosa escalabriniana, a irmã Nelly Basso, que trabalha conosco na Diocese com a iniciação à vida cristã. E é nessa pergunta que eu vou conversar com a irmã Nelly na temática da iniciação à vida cristã. A senhora falou que nos últimos anos, quando chegou na Diocese, teve, além primeiramente a função com a pastoral da acolhida, depois foi para o lado da iniciação à vida cristã. Nesse contexto de hoje, né, de uma sociedade cada vez mais cheia das mídias, dos canais de comunicação, no que a vida religiosa e consagrada pode colaborar no processo de transmissão da fé? Ela pode simplesmente com o testemunho. E o testemunho, o que significa? Significa ser aquela presença, aquela força, aquela pessoa que é capaz de ouvir, aquela pessoa que é capaz de conviver e também fazer a experiência junto, no caso, com quem está ao seu lado, né? Hoje nós temos poucas irmãs que são catequistas porque já estão com outras atividades. Mas houve uma época em que as irmãs, praticamente nas comunidades, nas paróquias, elas exerciam essa missão. Mas hoje que temos menos jovens, são pessoas mais adultas, acredito que as irmãs estão ainda envolvidas em muitas comunidades, mas essa presença de vida, a experiência de alegria da vida religiosa, de quem está feliz aonde está, já é um elemento muito importante, porque sabemos que toda a caminhada da iniciação à vida cristã, hoje ela nos traz para a vivência. É a palavra de Deus, é a doutrina também que é colocada para assegurar e confirmar uma vida de fé do catequizando que procura dar continuidade da sua missão e fazer um caminho de vida cristã, mas é importante também conduzir ao catequizando, né, para uma vivência, uma experiência concreta de Jesus Cristo. Porque toda a escolha de um estado de vida, de maneira especial a vida religiosa consagrada, você faz a opção por Jesus Cristo, assim como um casal faz, como um sacerdote deve fazer também, mas aqui é mais específico porque aquilo que caracteriza a vida religiosa, eu dizia antes, é a vida de comunidade. E para uma vida de comunidade está justamente uma convivência, uma vivência e uma experiência de fé que é radicada em Jesus Cristo. É o centro de tudo. Não podemos fugir a isso, né? Porque se a centralidade de Jesus Cristo é aquela que conduz um processo de iniciação à vida cristã, quanto mais de uma vida da qual você faz uma opção de vida. E seja qual for, que ela deve ser a centralidade, sem dúvida. Depois eu gostaria que a irmã já pudesse pensar, trazer à memória alguma história que marcou todo esse tempo da vida religiosa. E agora eu vou para uma pergunta para Dom Alessandro, e a irmã traz a memória e depois conta. Dom Alessandro, também a pergunta que eu fiz antes para a irmã Nelly. O senhor é feliz sendo religioso e depois, né, ficando padre, ficando bispo? O senhor é feliz agora na emeritude também? A emeritude, na velhice, idoso, eu sou idoso. Hoje era o dia dos avós e dos idosos. Muito, sou feliz, não me arrependo. Porque
a gente sempre encontrou, eu estou com sorte, porque sempre encontrei um ambiente muito bonito de trabalho, de acolhida, de amor, e encontrei um ambiente que favoreceu a minha vocação também, que apoiou a minha vocação, seja aqui no Brasil, e seja na Itália. Quando eu volto na Itália, o grupo, lá tem grupo missionário, são leigos que se reúnem para rezar e apoiar também financeiramente, aquilo que pode, os missionários. Então, eu quando volto para a Itália, sempre tenho estes encontros dos grupos missionários, seja na cidade onde nasci, seja agora também na cidade de Caravaggio, onde vivo agora quando vou na Itália, porque minha irmã mora em Caravaggio da Itália. Então, este grupo missionário reza pelas vocações, reza pelos missionários e ajuda os missionários nas obras. Agora eu obras, não tenho mais. A única obra que eu tenho para ajudar são os pobres que me pedem ajuda. Tenho ainda alguns amigos que são pobres, que não conseguem pagar um aluguel, que não conseguem ter o gás, que não conseguem isso e aquilo, que eu ajudo. Agora, com o Pix, mais brabo eu me esconder. Antigamente me escondia, às vezes, para que não me encontrasse, mas agora não tem como escapar dos amigos pobres que pedem ajuda. Eu ajudo através desta ajuda que recebo. Então, estou feliz e desejaria que todo mundo se sentisse feliz da vocação em que ele está. Irmã, consagrado. Esquecemos de falar um pouco, seria bom acenar brevemente, que além da vida religiosa dos padres, das irmãs, hoje em dia nasceram muitas novas comunidades, que também aí tem consagrados, que também é uma riqueza do Espírito Santo, as novas comunidades, que espalhou o amor de Deus ainda mais no mundo, ajudando em alguma necessidade. Hoje em dia, as novas comunidades, a maior parte, se dedicam ao atendimento dos mais pobres e abandonados, que está na droga, que está na rua, que está em dificuldades. Novas comunidades, os institutos seculares também, só fazem parte deste dia da vida religiosa, de consagrados, e todos aqueles que de uma forma ou outra se consagram a Deus para servir melhor os irmãos. Isso é uma coisa muito interessante, muito rica na igreja. Irmã, a senhora tem alguma história, o que vem mais à memória de todo esse tempo de vida religiosa? Sim, eu acredito. Tenho muitas experiências de estar com crianças, jovens, adultos, adolescentes. Mas quem sabe assim um destaque que ainda mais na juventude, né? Eu não me lembro o ano, mas enfim, deve ter sido no ano no 2000, acredito que foi. Quando eu já havia voltado para o Brasil da missão da Argentina, e eu dominava o espanhol, e era a época também que muitas irmãs, num período, e junto com leigos, com, enfim, jovens, padres, se fazia um tempo de missão específica. Então, naquela época, eu coordenava o apostolado da província, no caso, né? E nós reunimos um grupo de irmãs, algumas meninas que estavam sendo acompanhadas, alguns leigos, e fomos fazer uma missão fronteira. E, no caso, foi cruzando o rio Uruguai, passando... seria em Corrientes, né? Seria na Argentina. E atravessamos o rio Uruguai de barco, né? O barquinho, assim com muito medo, mas chegamos até lá. E qual foi a nossa missão? Nossa missão justamente era chegar porque sabemos que as fronteiras, né? Elas têm ainda, mas tiveram uma época mais intensiva, onde muitos brasileiros procuravam uma vida melhor, tanto no Paraguai quanto na Argentina. E nessa época, então, nós fomos na missão
da Argentina. E qual foi a nossa missão? Foi justamente visitar as comunidades todas, fazer celebração com elas, visitar as famílias e dar a bênção, né? E todas essas questões. Só que aquilo que foi sucedendo, que as famílias não tinham condições de dar um espaço para cada uma das missionárias, né? Então, o que aconteceu? Foram dividindo nas comunidades e, para mim e mais 3 pessoas, coube estar pernoitando na capelinha. Na igreja, era o único local que tinha, né? E ali, então, nós fazíamos aí colocaram algumas camas, colocaram os colchões no chão, e tínhamos só uma panela para fazer a comida, então nós tínhamos que criar dentro dessa panela, né? De misturar massa com carne, enfim, fazer tudo uma mesma refeição. Mas a grande experiência era quando nós dormíamos, nós não sabíamos, né, que as raposas conviviam conosco nesse espaço, né? Então, lá pelas tantas tínhamos, quando sobrava algo de comida nas panelas, tampávamos, mas durante a noite nos acordávamos com o barulho das panelas. Aí começamos a nos questionar e acender as luzes. E percebemos que as raposas andavam pelas tirantes da capela, enfim, né? E ficavam aguardando algum movimento para poder fazer o trajeto delas, né? Então, ali foi uma experiência, assim, muito grande, além de toda essa experiência com o povo que vinha, que afluía, que nos recebia, e essa experiência de encontrar muita gente que morava sozinha e de dar essa bênção, de fazer esses encontros. Essa proximidade da igreja. Sim, foi um momento muito significativo, que depois, com o tempo, as coisas mudaram, mas foram vários anos que as irmãs faziam essa experiência, mas a mim coube naquela época. Então, com as raposas. A convivência com as raposas também fizeram parte da nossa experiência. Sem contar tantas outras, né, dessas experiências que se faziam, quando se faziam visitas às famílias, que você tinha que conviver com certas situações, muito significativas, muito raras, mas faziam parte da nossa missão. Tudo isso também, além da experiência que era religiosa, né, de escuta, também nos ajudava a crescer, a amadurecer na fé e também avaliar positivamente e avaliar também a cultura de um povo, né, e as necessidades dele. Dom Alessandro, nós aqui eu recordo, né, Dom Alessandro, enquanto bispo titular da nossa diocese, sempre teve e continua tendo, porque agora no próximo dia 26, próximo sábado, na Jornada Diocesana da Juventude, aqui em Caravaggio, Dom Alessandro completa os seus 80 anos. Sim, senhor. Seus 80 anos de vida. Então, eu recordo de Dom Alessandro, eu quando fazia parte da equipe do setor Juventude, Dom Alessandro nos esperando no bispado às 10h30 da noite, depois que todo mundo tinha terminado a aula da faculdade, com um cachorro quente, ou com uma pizza ou alguma coisa para a nossa reunião. A cada 2 meses, eu acho que nós nos reuníamos no bispado, então Dom Alessandro nos esperava com a comida, porque os jovens vinham com fome da aula, né? E Dom Alessandro deu aos jovens, eu recordo, uma demanda, mas um presente também, que hoje é algo hoje é importante e histórico, que foi o documentário dos 80 anos da Diocese. O senhor, não sei se o senhor se recorda, né, o senhor entregou ao setor Juventude essa demanda, e que hoje é o documento histórico que nós temos em vídeo, né, porque muitos dos padres já partiram, né, Dom Paulo já partiu para a casa do pai também, enfim. E nós estamos também chegando aos 90 anos da Diocese de Caxias do Sul no próximo ano, né? Então, 24, 90. Recordando essa proximidade que Dom Alessandro tem com os jovens, e aí eu queria que ele pudesse agora nessa mensagem final destacar isso, a importância que tem o jovem para a vida da igreja. Sim, muito bom. O jovem para a vida da igreja, podemos dizer em poucas palavras,
dizendo o Beato Carlo Acutis, é um menino de 15 anos, morreu com 15 anos de leucemia. Ele é um jovem muito importante, porque é conhecido no mundo inteiro. Mais tu pesquisa na internet este nome, Carlo Acutis, e mais tu vê que é espalhado no mundo inteiro. Tem associações de jovens que se convertem, que vivem com alegria a própria fé, a partir do exemplo deste jovem. Então, eu penso o seguinte, que o jovem hoje tem uma grande missão. O nosso jovem é comprometido, o nosso jovem que pode ficar comprometido uma vez que é conquistado pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo. A grande importância do jovem no mundo de hoje para mudar o mundo. Olha, estou acompanhando um pouco a Jornada Mundial, que está para acontecer daqui a pouco lá. Então, já aconteceu melhor, a Jornada Mundial da Juventude, que já aconteceu, e o bem que está fazendo. É o jovem que se encontra, que se entusiasma, que não só quer bem ao Papa, mas estou lá junto com o Papa por amor a Cristo. É aí que vem o amor a Cristo. Então voltaram em cada Jornada Mundial da Juventude, voltam com grande entusiasmo. Por isso que nós também estamos preparando para o final deste mês que está chegando. Sábado que vem. Sábado que vem. Então, os jovens estão se preparando para a Jornada Diocesana da Juventude. Corações ardentes, pés a caminho. Este é o lema. O jovem é aquele que vai renovar a nossa igreja, né? Porque eu vou morrer daqui a pouco. Então eu preciso de outro jovem que me substitua, um padre jovem, uma irmã jovem, um leigo jovem, bom pai de família, etc, etc. O que te parece? Muito bom, muito bom. Precisamos de jovens apaixonados por Jesus Cristo. Exatamente. Que possam levar adiante, como o Carlo Acutis o fez também pela internet, a mensagem do Evangelho. E assim nós vamos concluindo o programa Razões da Fé deste domingo, dia 20 de agosto de 2023, agradecendo a Dom Alessandro, agradecendo a irmã Nelly Basso pela presença neste momento, neste dia em que nós estamos falando sobre a vida religiosa e consagrada. Até o próximo domingo. Fiquem bem.